Estamos de volta. O programa de hoje é sobre profissionalização, formação e certificação da função de síndico. Estamos aqui com 2 síndicos profissionais de sucesso, 2 síndicos certificados, síndicos 5 estrelas, o Mauro Possato e o Antônio Carlos Bucco. Já falamos bastante coisa importante no primeiro bloco, um pouco polêmico. Volte e assista. Não deixe de curtir o nosso canal, a Conde TV. Acione, melhor falando, o sininho, para sempre receber, quando tivermos programas novos, o nosso 2 vezes por semana. Bucco, começar com você agora essa segundo bloco, né? Eu fiz a pergunta para o Mauro, mas eu vou fazer primeiro para você, depois eu volto para ele. Dá para ser síndico profissional, e aí profissional não remunerado apenas, sem uma formação, sem se formar, sem buscar, não formação que eu digo de ter o curso que diz formação, mas sem ir atrás de cursos, ir atrás de qualificação, ir atrás de informação e de ensino de pessoas qualificadas? Olha, não vou responder por mim, vou primeiro pensar do outro lado. Que tipo de profissional você quer que esteja na gestão do seu condomínio? É essa a resposta, né? A moralização dessa contratação tem que partir de quem está contratando. Quer dizer, amealhe conhecimento, busque informação, faça curso, mas isso tem que ser respeitado por quem está contratando. Então, o contratante, no momento que você determina o que você quer para o seu condomínio, vai buscar o quê? Pessoas profissionais, né? Se você quer quer uma coisa simples, simplória, você pode até contratar qualquer pessoa, ou ser até um síndico morador, etc. Mas se você quer que seja uma pessoa atuante, com conhecimento de causa, com gestão assertiva, tem que ser um profissional que tenha gabarito. Tem que ter a formação. Com certeza, com toda certeza. A minha opinião pessoal é essa, de que é necessário que tenha uma profissionalização, com cursos, como você falou no começo, que não existe uma legislação que rege a sindicatura profissional, mas só que existem balizamentos, né? Então você tem leis, como é que você vai gerir alguma coisa se você não tem esse conhecimento? Então Mauro, obrigatório. Obrigatório, segundo o Bucco. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. No passado não era tão necessário, mas eu, por exemplo, comecei a atuar como síndico lá no final dos anos 2000, quer dizer, 2009, 2010. Naquela época você... Final da primeira década de 2000. Exatamente. Então você ainda conseguia atuar apenas como um administrador financeiro. De lá para cá, a gente teve tanta mudança e tanta situação, quer dizer, até pegando de novo o gancho, quer dizer, falta uma legislação para reger a profissão de síndico, mas não faltam legislações que cobrem a profissão de síndico, que cobrem o cargo de síndico. A gente tem agora até a 2510 que está em tramitação, que é mais uma obrigação para o síndico. Não que não fosse a gente tratar com violência doméstica, por exemplo. Eu cuido disso, eu apoio causas em cima disso desde 2018. Mas agora vai ser obrigação, quer dizer, obrigação, só fazendo uma tangente aqui, obrigação de todo ser humano, quando vê uma violência, sim, independente de qual caráter a violência, chamar as autoridades. Exato, né? Exato. Isso... Mas agora, assim, o síndico ele vai passar a ser preso por omissão. Quer dizer, ele já tem a responsabilidade das reformas que surgiu em 2014, você tem a manutenção predial, que ele sempre teve que fazer, mas agora virou uma legislação. Então, a quantidade de exigências que estão recaindo sobre o síndico o obriga a ter uma formação e principalmente uma questão de reciclagem. Não é porque eu sou um profissional desde 2010, 2009, que agora eu estou... surfando a onda e eu não preciso fazer mais nada. Não, a cada dia a gente vem com uma mudança nova na legislação. Então a formação e a reciclagem são indispensáveis, sim, para o síndico, por conta de toda a exigência que fazem do síndico. Eu vejo dessa forma. Certificação. A gente foi pioneiro na questão de certificação e a ideia da certificação foi que nós, por exemplo, Tagabor, formamos em torno de 6 mil pessoas presencialmente. Nós formamos síndicos como vocês, interessados, que perguntavam, que iam atrás, que exigiam dos professores, né? E isso é importante porque a exigência... Vocês não formaram, porque eu não fiz curso com a Gabor.
Você não fez curso com a Gabor? Não fiz curso com a Gabor. Eu só até brinco, falo assim, Mas nos eventos você... Sim, eu tive nos eventos, legal. Nos eventos eu ia. Eu até brinco que eu sou a prova de que para ter a certificação 5 estrelas não é necessário fazer um curso com a Gabor. Com a Gabor, exatamente. Isso é uma coisa Isso é uma coisa que, até falando sobre isso, muita gente fala, mas o curso da Gabor é essencial. Eu falo, não. O curso da Gabor, ele ajuda, né? Mas se você tiver um outro curso de qualificação bom na sua cidade, muita gente faz fora de São Paulo, né? Ou em São Paulo mesmo, ou buscar informação, você não... Tem gente que... Eu tenho gerente, né, de condomínio de 30 anos que buscou a certificação que nunca tinha feito curso. Então, realmente, você é a prova viva, eu até me confundi, achei que você tinha feito os cursos. Não, não fiz. Mas eu via na sala de aula... pessoas interessadas, né? Pessoas com perfil de vocês, que vão atrás, que buscam, que perguntam, que questionam. Você não foi na sala de aula, mas você me questiona muitas vezes no presencial. A gente fala no telefone. Sim. A gente tem um grupo, né, de amigos e de síndicos que a gente vai se buscando informação e trocando ideia. Mas tem tantos outros, né? Ou alguns outros que na sala de aula estavam olhando pro lustre. Corpo presente. Exatamente, é o que você falava A e tinha dificuldade de entender que esse A era B, C e D na sequência, porque não tinha muito contato, então cada um tem a sua limitação, bom nisso, ruim naquilo, mas todos lá saíam com a certificação, né? E aí também de formação, né? E ali começou a me incomodar porque o mesmo que saía com a certificação de formação, na verdade, né? Certificado de formado, ele tinha a mesma certificado do que aquele que talvez, entre aspas, dormiu na sala de aula. E aí a gente falou, vamos fazer uma certificação, né? Fomos atrás 3 anos e meio atrás de um projeto, fomos atrás da principal certificadora do Brasil, que é a Vanzolini, fomos atrás dos 32 professores que elaboram essa prova semestralmente, para conseguir mostrar quem realmente conseguiu adquirir conhecimento, ou pela Gabor, ou pelas outras instituições que existem, ou pela formação da vida, que alguns também têm. Quer dizer, para buscar quem tem a proficiência. Mais uma vez, faço uma vírgula agora olhando para quem está nos assistindo, que algumas pessoas ficam bravas. Então, se eu não passei na prova, eu não tenho conhecimento. Não, você pode ter ido mal na prova, você pode ter dificuldade com prova, mas quem passou tem muito conhecimento. Isso eu garanto. Quem não passou não quer dizer que não tem, ou quem não fez não quer dizer que não tem, mas quem passou tem muito conhecimento. Fiz toda essa abordagem aqui e vou começar com você, Bucô, a importância da certificação. O que você vê hoje, meio de 2020, e o que você vê para 2021, 2022, 2023 em termos de certificação? Veja, certificação eu acho que diferencia dentro dos profissionais, né? Eu participei de um processo na área de segurança patrimonial, que era a implantação do CRS, que é o Certificado de Regularidade de Segurança. O que era isso? Tinha um nível de exigibilidade bastante grande também, era apresentado todo tipo de documentação e as empresas que tinham esse selo de qualidade, elas mostravam para o contratante que eram empresas sérias, que eram empresas seguras de serem contratadas. Da mesma forma, isso demorou tempo para vingar, né? Primeiro foram as empresas públicas, depois as empresas privadas de grande porte, e hoje todo mundo pede esse selo. É a mesma forma a certificação. Hoje pode não estar tão difundida, mas a exigibilidade que vocês tiverem, que deve ser mantida para os outros anos, para que ela tenha uma aceitação grande, é importante. Porque daqui a pouco, todo mundo, todas as empresas de administração, todos os contratantes vão estar exigindo essa certificação, uma certificação diferenciada, que vem da Fundação Vanzolini, que é reconhecida mundialmente, etc. Então é um diferencial bastante positivo. Né, uma coisa que nos alegra muito é que alguns, principalmente aqui em São Paulo, ele geralmente puxa um pouco alguns segmentos, né, inclusive o de sindicatura, já exigem que seja síndico 5 estrelas. Sim. Então alguns processos vou falar do ano passado, que esse ano foi um ano bem tumultuado, mas no ano passado a gente teve no segundo semestre mais de 10 condomínios que fizeram a exclusividade no edital, e condomínios grandes, que tinham que ser um síndico certificado, síndico 5 estrelas. Então, para a gente está sendo muito compensador nesse sentido. Mauro, sua visão?
Olha, Ricardo, a partir do momento que você não existe uma exigência para você se tornar síndico profissional, o mercado não nivela isso, a certificação ela traz um diferencial. Ela mostra quem realmente conhece, tá? Eu acho que esse é o futuro de todo o processo. Enquanto a gente não tiver um balizador para formar um síndico, para criar um síndico, para garantir que o síndico é um bom profissional, uma certificação ela vai te dar essa garantia, ela vai trazer essa garantia para o mercado. E aí eu concordo com o Bucô quando ele diz que o contratante tem que passar a exigir isso, tá? Não que os profissionais não certificados não tenham conhecimento, muito pelo contrário, eu conheço excelentes profissionais que não têm a certificação, tá? E muitos deles que não passaram ou porque num determinado momento desconheciam ou porque no dia que foram fazer a prova realmente não estavam bem para conseguir que é muito focar, difícil de porque fazer é assustador, a prova é assustadora, não vou mentir para vocês. Eu quando fui fazer a primeira vez, eu fui com essa sensação de, pô, é uma prova, eu vou pegar um selinho e tal, e de repente quando você olha lá e vê o tamanho da encrenca que você tá pisando, eu saí de lá assustado, eu falei assim, nem ferrando que eu passei nisso aqui, entendeu? Então, eu acho perguntaram outro dia, Ricardo, você faria 100% dessa prova? Eu falei, ninguém que eu conheço, ninguém faria 100%, acertar 100% da prova, porque é tanta amplitude de conhecimento. Eu falei, eu tenho dificuldade na parte fiscal, por exemplo. Sim. Não é meu forte. Então, com certeza, erraria algumas questões da parte fiscal. É uma prova muito complexa de abordagem também. Sim, porque o síndico é o maior dos generalistas hoje. O síndico tem que conhecer de direito, tem que conhecer de engenharia, tem que conhecer de contabilidade, de legislação trabalhista. Quer dizer, e no final de tudo, ele ainda tem que ser psicólogo. Tá? Então, a gente está num processo de muita informação vindo que você tem que conhecer de absolutamente tudo para conseguir passar numa prova. Então, por exemplo, teve muitos que vieram me pedir dicas. Como é que eu faço? Eu falei assim, olha, estuda principalmente aquilo que a administradora faz para você, que é a parte contábil. Sim. Eu também sou fraco na parte contábil, por quê? Porque eu tenho uma administradora, tenho as administradoras, elas estão sempre cuidando para mim disso. Só que aí, na hora que eu vi que aquilo ali podia ir, eu corri atrás da informação para, no mínimo, ter o mínimo de conhecimento necessário, que é a nossa obrigação. Sim. Porque a responsabilidade é do síndico. Acaba sendo. Você tem a administradora que você contratou para fazer essa parte, mas quem vai responder por erros ou por problemas é o síndico. Depois ele pode fazer uma regressiva contra a administradora, mas aí já passou para a página 3, 4, 5. E no final das contas, quer dizer, você está contratando alguém para cuidar do seu patrimônio, porque o seu condomínio é seu patrimônio, tá? Alguém que... Você prefere o quê? Alguém que tenha conhecimento, alguém que comprove esse conhecimento, alguém que deixe claro todas as responsabilidades, que ele é ciente das responsabilidades que ele carrega? Porque eu tenho certeza que tem muito síndico no mercado que não sabe o que ele está carregando nas costas. Daqui a pouco eu vou voltar à pergunta que eu tinha feito lá no começo do primeiro bloco, mas eu vou discordar de você num aspecto que eu acho que é importante e a discordância é sempre rica. Democrática. A certificação, ela é importante independente das exigências de regulamentação ou de reconhecimento. Porque, por exemplo, a partir do momento que ele for regulamentado, ele começa muitas vezes, e a gente pode pegar com as outras profissões, por exemplo, administração, direito, qualquer coisa nesse sentido, ele começa a cair cai muitas vezes em mãos erradas, né? Não vou nem entrar sobre esse mérito, sobre sindicatos, esse tipo de coisa, mas ele começa a virar muito linha de produção. Então, hoje você faz uma faculdade de qualquer coisa, em 2 anos, né? A EAD, muitas vezes, você tem uma exigência presencial muito, muito pequena, né? Não estou falando pré-pandemia, talvez até mude pós-pandemia para menos ainda exigente. E a gente tem muita gente, enxurrada de gente no mercado sem formação, sem qualificação, com formação, sem qualificação. Até na medicina, né? Até na medicina, infelizmente. E a certificação, como Cambridge, que prova que você pode dar aula de inglês, independente de você ter feito uma cultura inglesa ou qualquer outra coisa. Então, certificações de tecnologia tem muito hoje, Microsoft, Google, esse tipo de coisa. Então, eu acho que independente da regulamentação, do reconhecimento,
a certificação, e não estou falando da certificação do síndico 5 estrelas, porque você pode ter outras certificações, como existe hoje para quem proficiência de inglês, acho que é Cambridge, TOEFL e Harvard. São 3 certificações reconhecidas. Se você tiver uma das 3, elas já te gabaritam. Então, espero que tenhamos boas certificações, né, para um futuro breve, que os concorrentes sejam bons, né, porque isso é bom você ter uma disputa de concorrentes. Infelizmente, é ruim quando você não tem bons concorrentes, começa a nivelar por baixo. Mas eu acho que da importância quis fazer essa pontuação, porque eu acho que é importante, independente da regulamentação. Eu não acredito muito, e aí já pondo um ponto de vista, que a regulamentação vai melhorar muito a qualificação. Porque o que a gente vê em outras regulamentações mais importantes, eu sempre cito médico e professor, e que tem muito médico e professor que não tem qualidade, né? Que ganha um pouco. Quer dizer, não quero entrar nesse mérito, mas queria fazer esse ponto aqui. Diga. Só rapidinho. Fica à vontade. Eu concordo perfeitamente contigo. Eu só acho que, por exemplo, a questão da regulamentação é para exigir o mínimo do mercado. Sim. Não para que qualquer pessoa possa chegar e falar, hoje eu virei síndico profissional. Eu acho que a certificação, sim, ela é um diferencial, independente da sua formação, independente da sua atuação. São selos importantes, como você citou os de inglês. Eu passei muito na área de tecnologia, porque eu venho da área de tecnologia, sim. Então eu tinha certificações Microsoft, COBIT, PMI e coisas do gênero. Tem os selos que são ISO e coisas do gênero que eu acho que precisam vir para a gente também, para a nossa área também, independente da questão da regulamentação. A regulamentação eu vejo como o mínimo de exigências, porque profissionais bons e ruins você vai ter independente de formação. O meu medo Só uma coisa diferente a tutela, né? A tutela que é complicado. Alguém que chegue a sambar com essa situação e fique dono daquele segmento. Isso eu sou contra, que é um sindicato. Que foi o que a gente... eu vou te falar que eu tenho mais medo da regulamentação do que... Na teoria é maravilhoso, mas na prática, o que a gente já viu de projeto, e já criticando os projetos que tem na praça, eu tenho mais medo da regulamentação do que eu preferi ainda o livre mercado. Concordo contigo plenamente. Última pergunta, deixei lá no começo do primeiro bloco. Quem está nos assistindo foi na terça-feira. Hoje, sexta-feira, para você que está em casa. Presente e futuro. O que você está vendo do síndico profissional? O que você, para terminar, a última pergunta para cada um de vocês. Primeiro para você, Bucô. A questão de... Nós tínhamos um crescimento muito grande pré-pandemia e nós estamos com uma mudança mundial de visão de mundo em geral, né? Como que você vê o presente e o futuro da nossa profissão em termos de ganho de mercado e tudo que envolve? Eu acho que eu tenho certeza que a certificação é um diferencial disso. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que daqui para frente, até pelo nível de exigibilidade legislativa, o síndico vai estar cada vez mais caminhando para o profissional. Eu acho que o futuro dessa profissão, hoje a gente vê a maioria das moradias é vertical, ou se não horizontal, em condomínio. Então eu acho que é uma coisa que vai crescer cada vez mais. E cada vez mais vai ser exigido que você tenha um profissionalismo nessa situação. Uma qualificação, um selo de qualidade. Legal. Mauro. Ricardo, eu vejo assim, o futuro da profissão não tem como você escapar mais. Tá? A profissão de síndico, ela efetivamente vai se estabelecer, vai se solidificar e vai crescer cada vez mais. Vai se expandir em outras situações. Eu acho que o síndico, muitas vezes, ele pode acabar indo até para questões de clubes, para questões o mercado ele deve caminhar nesse sentido, por conta de todo o expertise que o síndico teve que adquirir ao longo do tempo. Hoje em dia, ainda é uma profissão muito discriminada, a gente ainda sofre muita discriminação na questão do síndico, muito menos do que a gente sofria há 5, 10 anos atrás, quando eu comecei, mas ainda é uma profissão difícil de você conseguir convencer as pessoas, difícil por conta até da própria característica que veio, do ônus que vem com o cargo de síndico, quer dizer, aquele rótulo do cargo de síndico, de anos que a gente passou por aí. Tá? Então, hoje eu vejo a gente virando a chave, e acho que lá na frente
a profissão de síndico vai ser uma das mais importantes que a gente tem, tão importante quanto um advogado, quanto, não vou dizer médico, porque médico Sim. A gente está num nível acima no que diz respeito a vidas, mas quanto um advogado, quanto um engenheiro, quanto um administrador, quer dizer, a gente vai ter uma importância e um reconhecimento do mercado, a profissão vai ser reconhecida, eu vejo dessa forma. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para agradecer a participação de vocês. A advertência hoje vai para você que não percebeu que o mundo muda rapidamente. E nos últimos anos, a nossa moradia, você que mora em condomínio, mudou muito. Mudou muito legislação, mudou muito segurança, mudou muito exigência. E essa mudança vem com ela 3 pontos. A primeira, profissionalização. Um síndico que não age, que não gere de maneira profissional, não consegue fazer uma gestão eficaz num condomínio. E para você ser profissional, você precisa de conhecimento, você precisa de formação. Então, a importância de cursos preparatórios e cursos de formação, eventos de formação, mas vale frisar com qualidade. Tem que ir atrás de coisa boa e de bons profissionais, senão o seu caminho vai ser liderado ou coordenado ou influenciado por pessoas que podem te levar por influências não tão positivas na sua forma de atuação e no seu conhecimento. E por fim, aonde os mercados, bons mercados, acabam decretando e mostrando para o segmento quem tem esse conhecimento, que é a questão de certificação, que é o futuro e que é o presente. Então, profissionalização, formação e certificação. Quem não gosta, quem é contra, quem está no mercado e acha que não é necessário, volta daqui, quando vê esse vídeo em 2022, 2023 e vem me cobrar, porque essa é uma realidade. O mundo mudou e o mundo muda rapidamente. Fica a advertência. Mauro, muito obrigado pela participação e estamos juntos aí nesse desafio que é ser síndico profissional. Como sempre, é uma honra estar aqui com você, Ricardo. Sempre à disposição para participar e tentar colaborar com o crescimento do nosso mercado. Muito obrigado. Bocô, a mesma coisa. Estamos juntos nesse desafio, conte conosco e muito obrigado pela participação. Muito obrigado também por ter me convidado. Eu quero agradecer a você por esse pioneirismo, né? Você foi um visionário de criar essa situação toda dessa certificação, etc., que vai trazer um futuro bem mais próximo do que 2020. Eu acho que daqui uns 3, 4 anos já está sendo obrigatória essa situação. Muito obrigado por participar. Muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Não deixe de nos seguir e até semana que vem.